Então vamos lá. Voltando à explicação aqui do agravo de instrumento, né? A gente já viu, então, a possibilidade de como é que cabe essa. Isso eu costumo cobrar em prova, já pode anotar aí, né? A previsão, e podemos ir lá até no CPC para você ver isso, né? No 1019, que a gente está lidando aqui, que diz que recebido o agravo de instrumento, distribuído imediatamente, para demonstrar qual é a urgência da situação, né? Se não for caso de aplicação do 932, esse 932 é aquele caso que a gente tinha falado na apelação, em que o relator julga sozinho, julga monocrático. Tá? Então, essa é a ideia dele. Só ver aqui uma situação que tem um chat que está pendente. Não sei se alguém está falando. Tinha caído aqui. Obrigado, Andréia. Então, eu acho que restabeleceu. Então, ele fala que a ideia essa do agravo de instrumento é rápido, tem que ser distribuído imediatamente, sempre tem hipótese de urgência. Tá? E poderia o relator julgar sozinho, né, no prazo de 5 dias. Essas hipóteses, por exemplo, especialmente quando já tem súmula, quando já tem demanda repetitiva, quando tem hipótese em que ele pode, que a lei autoriza julgar sozinho, ele faz o julgamento monocrático, assim como acontece em qualquer recurso. Mas a tônica do agravo de instrumento também é colegiado. Mas aí, sim, claro, tem a providência do inciso 1, que a gente já falou, efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, né? Antecipar a pretensão recursal comunicando ao juiz a decisão. Então, isso aí é de praxe. Primeira coisa que você tem que anotar aí, né, é que isso não é automático, né? Ou seja, esse pedido ele precisa ser expresso no agravo. Não tem como, e aí, por exemplo, se for o caso de cair lá no teu trabalho, no final do semestre, você redigir um agravo de instrumento. A pessoa identifiquei, eu vou ter que fazer em sala de aula, em grupo, um trabalhinho que vale nota de prova. É caso que eu identifique um agravo de instrumento. Você é obrigado a pegar e colocar esse pedido. A pessoa não gosta de botar aqui na nominação do recurso, né? Eu boto só agravo de instrumento, mas eu faço o pedido lá embaixo. Tudo bem, o que importa é você fazer o pedido, porque se você não fizer, lembra que eu falei, o teu agravo de instrumento vai ser protocolado, ele vai demorar 6 meses, 1 ano e meio. Até lá, eu sempre brinco, caixão pro Billy, né? Pode ser que mais tarde não dê, ele até tenha perda de objeto, ou vai perder o sentido você utilizar o agravo de instrumento se você demorar a ser analisado no tribunal. Então, para ter esse 1019, inciso 1, o efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, você precisa pleitear. Tá? Ou seja, não é, se cair na tua prova você vai lembrar, não é automático, ou seja, você não vai, ao simples fato de interpor o agravo, o relator vai olhar e vai dizer, aqui eu tenho que dar um efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. Não. Se tiver pedido, lembra o princípio dispositivo. Se tiver pedido, ele vai apreciar. Se não, ele vai simplesmente olhar o agravo e vai dizer, legal, bem feitinho, mas azar dele, vai ter que esperar. Tá? Então, não é nada automático, tem que ser pleiteado no inciso 1. Tá? Você vai ter que requerer no teu recurso. E aí, se você for olhar lá no meu recurso, eu fiz lá para baixo um tópico, estou passando aqui rapidinho, tá? Sobre ele. Só um capítulo só sobre isso. Tá aqui, ó. Premente necessidade de concessão de efeito suspensivo. E aí eu vou explicar que eu tenho requisitos e eu preciso, pelo amor de Deus, para concessão, né? Sem ouvir outra parte do efeito suspensivo a esse agravo. Tá? Então, lembre-se dessa hipótese, né? É obrigatório, nesses casos, eu ter um pedido desse sendo feito pela parte. Ok? Então, isso que eu não podia deixar de esquecer. Eu esqueci de falar para vocês. Depois, então, de receber e decidir sobre isso, né, ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta, com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído. Se tem procurador, ele vai intimar o procurador, para apresentar, né, resposta. Então, ele vai fazer as contrarrazões. Então, o protocolo do agravo suspenso lá em cima, o tribunal já decide sobre efeito suspensivo tanto para recursal, próximo passo é as contrarrazões.
Veja que tem um rito aqui no meio 19, ele fala o trâmite desse nosso agravo de instrumento. Tá? E 3, determinar a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso da sua intervenção, para que manifeste. E depois, a ideia do agravo de instrumento é um julgamento mais rápido. Né? Se você olhar o regimento interno de qualquer tribunal, eles falam isso. O agravo de instrumento foi um recurso criado para a hipótese de julgamento rápido. Você protocola, decide sobre o efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, a outra parte responde e daí já deveria julgar. Porque eu estou tratando de casos urgentes, casos mais que precisam de uma intervenção do Estado rápido. Tá? Por isso que eu falei ali, apelação, muitas vezes 2 anos, 3 anos para julgar. Agravo, bem menos. Tem tribunal que em 3 meses, 5 meses está julgando o mérito do agravo. Né? Depende, claro, de cada tribunal. Mas a tônica dele é essa, tem pressa. Até porque é uma coisa que a gente costuma ver, muitos alunos perguntam, professor, mas é estranho porque, né, eu vejo o agravo de instrumento, às vezes perder o objeto. O que é isso? Claro, se você recorreu de uma decisão interlocutória, de uma decisão lá, o juiz deferiu algo, determinou a penhora da conta do cliente, eu recorri com o agravo de instrumento. Geralmente eu tenho essa liminar, essa decisão do efeito suspensivo para recursal rapidinho, e aí depois vai tramitar, responder e vai julgar. Tem tribunal que demora tanto para julgar o agravo de instrumento que lá na instância ACO já saiu a sentença para ele. Ele vai lá e já deu a sentença. Se ele já deu a sentença, perde o sentido eu ficar recorrendo à decisão interlocutória. Então isso é chamada perda de objeto do agravo de instrumento. Então anota lá, quando é que ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento? Quando julga o processo ACO. Quando ele julga o mérito, já finaliza o procedimento, né, na instância inferior. Porque o agravo de instrumento só tem cabimento a ele, vamos dizer, se sobreviver ou ele ser mantido, o julgamento dele, se o processo ACO não finalizou. Se finalizar, aquela, por exemplo, vamos pegar o caso de sentença. E se ele der uma sentença em primeiro grau, não vou ter por que ficar discutindo no tribunal a decisão interlocutória, porque a sentença, lembra, ela abrange todo o processo. Ela vai tratar não só daquela decisão interlocutória, como caiu aqui, como todo o processo, né, que está sendo debatido em primeira instância. Então, essa é a chamada perda de objeto, quando o procedimento em instância inferior for finalizado. Tá? Então, aí ocorre a perda do objeto do agravo de instrumento. Por isso, então, voltando, que o tribunal tem pressa. A ideia do tribunal é sempre julgar rápido. É essa a tônica dele. Eu tenho que apressar os julgamentos. Né? Você deve ter colegas, ou alguns de vocês devem fazer estágio dependendo do tribunal. Os colegas de vocês que estão fazendo estágio com o desembargador vão falar para vocês que tem que fazer. Poxa, eu tenho que fazer acórdão de recursos. Tem que fazer 5 agravos e 2 apelações. Então, sempre tem que fazer mais agravo para justamente ser rápido no agravo. Não posso tardar, porque senão vão tudo perder objeto. Então, essa é a ideia do agravo de instrumento. Tá? E depois, no meio 20, fala: o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Tá? Então, é para ser um trâmite bem mais, se for ver, bem mais rápido do que da apelação. Certo? Voltando à nossa petição do agravo, aqui. Então, a gente já deu uma olhadinha no trâmite, que está no material de apoio. O que eu não posso esquecer? Direcionamento já direto ao tribunal, já falamos disso. O cabeçalho lá do meu recurso estava direcionado especificamente, lembra, ao presidente do tribunal, ou o tribunal, você que sabe. Nome das partes de processo de onde saiu a decisão, também já falamos disso. Exposição do fato e do direito, né? O famoso dos fatos e do direito. Tá? Então, você vai colocar ali, não pode esquecer de expor, né, o que aconteceu, qual foi a decisão agravada, né, e qual é a falha, né, qual é o motivo, as razões do recurso, por que você tem que reformar ou anular aquela decisão. Botei aqui, ou seja, relatar a decisão e as razões pelas quais ela foi proferida. E, para finalizar ele, o pedido de reforma da decisão. Né? Sempre, obviamente, você vai fundamentar
o seu pedido de reforma. Aí são para isso que servem as razões recursais e a tua habilidade. Por exemplo, né, se eventualmente foi negado alimentos para o teu cliente, o NPJ, vocês vão tratar muito disso, alimentos. Ah, ele concedeu, mas parcial. Eu pedi 1.000, ele precisa de 1.000, ele deu só R$ 200 de alimentos. Você vai agravar de instrumento, vai pedir tutela antecipada recursal, porque ele te negou algo que você queria, R$ 800 aí de diferença pelo que você precisava. Você vai entrar com agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, né? E vai fundamentar, dizer, o que teve na decisão, isso é, os fatos, vamos dizer assim, o que ele decidiu, e por que eu vou reformar? Ah, você vai ter que discorrer, a habilidade do advogado de dizer, poxa, eu tenho os princípios, né, a questão da necessidade, da possibilidade, o agravante, né, precisa de mais, a criança, por exemplo, que é agravante, representada pela mãe, precisa de mais alimentos, ela tem gastos enormes com material escolar, alimentação, etc. E ele tem a possibilidade de pagar isso. Você vai demonstrar, e essas são as razões do teu pedido de reforma da decisão, né? E aí vem uma situação também que não pode faltar, que é a indicação do nome e endereço completo dos advogados constantes dos autos. Artigo 1026, inciso 4 do CPC. Né? O que é isso? Né? Lá no meu, desculpa, no meu recurso, se você for pegar, eu fiz isso lá no final. Olha aqui, no final da peça, depois da conclusão, que seriam os pedidos finais, eu botei aqui advogados agravantes, meu nome, advogados da agravada, né? E cito. Por que isso é obrigatório? Né? A ideia aqui está no 1016, desculpa, né? Foi 1026. Aqui no 1016, ele cita como os requisitos, né? O agravo de instrumento será dirigido ao tribunal e conterá o nome e o endereço completo dos advogados constando no processo. Então, por que ele faz essa burocracia se nos outros não precisa disso? Lembra que a ideia aqui é a intimação da outra parte por meio do advogado para responder, né? Você chegou com um processo novo no tribunal, em que o outro está correndo lá embaixo, o tribunal chegou a esse processo de paraquedas no tribunal, e ele precisa saber quem são os advogados, até para não precisar fazer intimações pessoais, né? Para parar com aquela questão de intimações pessoais, ele vai lá e pede os dados dos advogados, tanto, né, OAB, endereços, etc. Tá? Então, isso é obrigatório, está lá no CPC, não é frescura, e você não pode esquecer desse checklist no seu trabalho de final do semestre. Tá? Vocês vão ter que fazer uma peça processual. Se for agravo de instrumento, a gente costuma dizer que é a mais chata, e a OAB adora pedir na prova da OAB, porque está cheia de detalhes. Né? Então, o 1016 aqui é obrigatório você fazer todo esse checklist aqui. Né? E, além disso, aí vem os documentos. O que eu tenho que instruir no meu agravo de instrumento? Ele fala aqui das peças obrigatórias, né? E depois as facultativas. Não é obrigatório. O que não pode faltar? Claro que ele está falando aqui do instrumento. Como é que eu tenho que formar o meu instrumento? A ideia é de que, se o processo é eletrônico, tá? Se o processo é eletrônico, eu não preciso de todas essas hipóteses aqui, porque até o processo eletrônico já me autoriza a fazer um link, né, fazer uma automático o processo de primeiro grau, então não preciso estar me preocupando. Mas, né, se você, de repente, isso pode acontecer, né, tanto de cair em concurso ou na tua praxe jurídica, você pegar um processo físico. Aí você tem que tirar cópias, formar o teu instrumento. E aí é isso. Tem que tirar cópias, ele fala que obrigatoriamente, já diz quais você precisa. Petição inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, ou seja, depende você pediu no meio do processo alimentos, a própria decisão agravada, então ele faz o teu checklist também de documentos. Certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Tá? Então, aqui ele vai pedir, opa, vou deixar assim. Né, então, você vai ter que pegar algum documento que comprove que é tempestivo, tá, essa manifestação, esse teu recurso. Como é que isso se dá? Você junta a certidão, né, junta a decisão agravada, por exemplo, aquela que negou a tutela antecipada para dar alimentos,
daquela que negou alimentos do teu cliente, e depois você junta simplesmente, se for o caso, aquela certidão que no próprio documento, no próprio processo já é padrão. Logo em seguida da decisão vem uma certidão que diz: certifico que a presente decisão de florestais foi publicada no dia tal. Isso serve lá para o tribunal poder saber se é tempestivo ou não o teu agravo. Tá? Se você interpôs o agravo dentro do prazo. Então, essa é chamada de certidão de intimação. Procurações, você tem que botar das partes, né? E tanto do agravante quanto do agravado. Você tem que juntar essas certidões, as procurações das partes. Não só o nome completo e endereço dos advogados, mas também as procurações para eles checarem se está certo. Certo? Se não tiver algum desses documentos que ele pediu, e algumas vezes não vai ter, por exemplo, contestação, porque você pediu alimentos, o juiz já negou. Poxa, mas a outra parte nem contestou ainda. Você basta, no inciso 2, declarar a inexistência. E aí o advogado pode declarar. Antigamente, o que tinha que fazer? Era bem complicado. Você tinha que pegar e pedir certidão. Chegar lá no cartório e dizer: olha, não tem contestação. Doutor, não tem contestação ainda, não foi nem citado. Pois é, mas eu preciso agravar. Então, me dá uma certidão de que não tenha contestação. Agora eles facilitaram, né? Basta o advogado declarar, sob sua responsabilidade pessoal, que não existe. Então, isso facilitou muito, né? É a questão da boa-fé do advogado, né? Ele vai, óbvio que, se a outra parte comprovar que é mentira, aí vai dar problema ético, criminal, tudo mais, né? Fraude processual, mas em princípio ele goza de boa-fé e pode dizer: olha, não tem contestação, declaro que não tem contestação, declaro que não tem procuração ainda da outra parte, só a minha, então isso você pode fazer. E aí ele fala facultativamente outras peças, então se você achar que tem documentos importantes, você junta. A dica é, no processo físico, eu costumo dizer para os clientes, o ideal é juntar todo o processo, né? Porque quantas vezes você pode sofrer um prejuízo, né, do processo por não juntar uma peça que o relator ou os outros desembargadores entendam que era fundamental. Então, para evitar isso, se o processo não é muito grande, junta toda a cópia integral dos autos. Tá? Se olhar na petiçãozinha, né, que a gente que eu fiz aqui, você vai ver que lá no início, geralmente a gente menciona essas hipóteses, informando, olha, que pediu urgência, informando que instrui o presente recurso com a cópia integral dos autos. Então, aqui, anexando a guia do preparo recursal. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo justamente, né, dizendo quais são os documentos que eu juntei. Para não ficar com esse problema de, juntei isso, mas deveria ter juntado aquilo. Né? Obviamente que as obrigatórias você é obrigado a juntar, então, pelo menos dizer se tem ou não tem, mas para evitar de, será que eu tinha que juntar? Será que não vai prejudicar? Junta a cópia integral, essa é a dica. Tá? E preparo recursal. Obviamente, aí você tem que lembrar dessa hipótese. O agravo de instrumento, o prazo dele é de 15 dias, só os embargos declaratórios, que são 5. A gente tem o prazo de interposição de 15 dias e tem que pagar preparo. Tá? Aquelas hipóteses em que você tem que, né, que você é obrigado a custear aí, a gente tinha falado disso, nas custas processuais, até agora que a gente viu, só os embargos declaratórios que não tem que pagar. Né? Tem aqueles que gostam de isenção, tudo bem, mas a regra do agravo de instrumento é você tem 15 dias para interpor e tem que efetuar o preparo. Por quê? Também é uma questão de lógica. Você está saindo, um processo tramitando em primeiro grau, você vai movimentar o judiciário imediatamente. Né? Alguns tribunais até cobram mais pelo agravo de instrumento, porque você vai ter que precisar de uma agilidade maior do tribunal, tá? Uma movimentação mais rápida. Então seria assim, uma taxa de urgência, né? Como se fosse trocar entre nós. Tá? Mas no nosso caso não, o mesmo valor da apelação é tabelado. Tá? Em relação à peça, vamos dizer assim, de requisitos, seria isso. Só para analisar aqui, já voltando para a peça processual e encaminhando para o fim da aula, né, para ser mais prático, a gente tem aqui, por exemplo, na minha petição, depois que eu intitulei qual é o recurso e o pedido que eu preciso, que é efeito suspensivo, eu fiz um histórico breve,
né, que isso aqui seria um resumo dos fatos, ou dos fatos, que os professores costumam chamar, certo? Conto toda a história. Nesse caso aqui, se vocês vão ler depois com calma, né, uma situação em que eu pedi o arresto. Né? O que é o arresto? O arresto é quando eu peço para bloquear bens. Já deve ter ouvido falar. O Maluf teve os bens bloqueados. O que é isso? Isso é arrestar bens. Né? É você pegar bens para garantir um pagamento futuro. Nesse caso da Habitação, eu pedi o arresto de uns terrenos, porque a Habitação estava se desfazendo dos bens e ia ficar sem nada para pagar os clientes, os meus clientes, o Inácio, né, e a Sandra. E aí eu pedi. Então o juiz deferiu, mandou arrestar terrenos da Habitação. E o que a Habitação fez? Foi lá em primeira instância, na Sexta Vara Civil, e disse: olha, eu quero substituir alguns terrenos, alguns lotes que foram penhorados, eu penhorei mais de um. E pediu para substituir por alguns terrenos que valiam bem menos. Ficavam lá nos Cafundó do Judas. Valiam muito pouco. E aí eu peguei, opa, eles estão querendo cometer uma espécie de fraude. E aí eu pedi para o magistrado, né, não aceitar, não cair nessa. E o magistrado falou: sim, defiro a substituição dos lotes. Aí o que eu fiz? Eu entrei com agravo de instrumento. Eu entendo que era uma situação urgente, e né, a gente costuma dizer que é uma tutela provisória, que é o do inciso 1 de 2015, está lá especificado nele. Né? Isso é uma espécie de tutela provisória, que eles ganharam para substituir, e eu fui lá e disse que não aceito isso, porque vai ficar desprotegido. E aí, essa história que eu estou contando aqui, por que não pode aceitar a substituição desses lotes, né, junto com a avaliação de corretores, mas tudo que a decisão agravada não levou em conta. Aí depois eu chamo o capítulo desconstituindo a decisão agravada, que é a parte do direito. Tá? Se você for situar lá, quiser rabiscar, a primeira parte seria os fatos, aqui seria o direito, estou dizendo votos julgados e tudo mais, sobre a inviabilidade, né, a ilegalidade de aceitar essa substituição da penhora, né, ou do arresto, no caso, que eles solicitaram, que a Habitação fez. Tá? Então, aqui tudo é parte de direito que eu estou fundamentando, até que chegou na parte final, que é, eu peço o efeito suspensivo. Eu digo aqui para o relator, pelo amor de Deus, decida rápido a favor do meu cliente. Né? Suspenda o levantamento do arresto em relação a 2 lotes, esses aqui que eu cito, matrículas 49, 570 e 561, eu peço para que rapidamente ele casse, né, ele suspenda a decisão que mandou liberar esses imóveis. Por quê? Veja bem, eu estou explicando aqui que se ele liberar, aceitar o que o ACO fez, a Habitação vai vender, e aí depois no mérito do agravo, mais lá na frente, se achar que não tinha mesmo, putz, realmente ficou agora sem garantia, aqueles outros não valiam nada, aqueles imóveis que eles substituíram por esses. Vai ser tarde demais. Aí um terceiro de boa-fé já comprou, porque o juiz de primeiro grau liberou, e aí também a Inês já é morta. Então, nesse caso, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para dar uma liminar, ou dar o meu efeito suspensivo. Eu preciso disso rapidamente. E aí, só coloco aqui os motivos, vocês podem ler com calma, essa é uma justificativa que a gente faz, que vocês caíram um agravo de instrumento lá no trabalhinho, vocês vão ter que fazer essa justificativa, né, dizer por que conceder, que deve conceder, né, o efeito suspensivo, o ato que ela antecipada recursal, dependendo do caso, né, falar dos requisitos e aí pedir para que seja deferido. Tá? Por fim, aí a conclusão seria os dos pedidos, né, que os professores adoram dividir em fatos, direito e pedido. Então, ali, aqui, parte ainda é do direito, e aqui, a conclusão seriam meus pedidos finais. Como você sabe, eu não uso o padrão, né, mais antigo, gosto de uma outra forma de escrita, mas aqui eu estou dizendo, né, pedindo para conhecer, é isso que a gente sempre estuda, e dar provimento ao recurso, no sentido de reformar a decisão ACO, confirmando o efeito suspensivo acima requerido, negando a substituição dos lotes. Então, eu estou dizendo o que eu preciso do tribunal, quais são os meus pedidos recursais. Tá? Informa o nome de procuradores e tudo mais, já tinha falado disso, e finaliza a peça. Veja que é uma peça única. Outro detalhe, não é uma peça
como apelação que tem a primeira, lá a peça de interposição, dirigida ao ACO, e depois a outra parte para o tribunal. Nesse caso, como já é no tribunal, é uma peça só, uma peça corrida, que a gente chama uma peça única. Tá? Não tem peça de interposição, certo? Essa é a ideia do agravo de instrumento. O agravo de instrumento também admite lá no tribunal, né, a sustentação oral, uma coisa bem interessante. Aqui eu falo no nosso material das peças e tudo mais. E tem mais ali para frente, né, eu boto até o julgamento, né, que tem sustentação oral, na hipótese aqui do 937, fala quando é que pode sustentar. Lembra o que é sustentação oral? Quando o advogado vai à tribuna e se manifesta, assim como acontece na apelação. A apelação sempre, né, tem a possibilidade de sustentação oral. O agravo de instrumento, o que ele fala? No agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência. Ou seja, só naquele caso do 1015, tá? Só no caso de tutelas provisórias de urgência ou evidência que ele vai admitir a sustentação oral. Ah, professor, então naquele caso de gratuidade da justiça, que está lá no 1015, né? No desconsideração da personalidade jurídica, convenção de arbitragem, nesses casos não vai ter sustentação oral. Tá? Eles vão marcar um julgamento, você pode até ir lá acompanhar, né? Agora, por exemplo, na época de pandemia, o tribunal está fazendo muita sessão virtual. E são casos que, se não se enquadrarem no inciso 1, né, eles vão fazer a sessão virtual do tribunal, você pode acompanhar e não tem sustentação oral. Se fosse pessoalmente, quando reabrir os trabalhos, você vai chegar lá, você pode até pedir para sustentar, mas não vai conseguir. Tá? Inclusive, é até um trote que a gente fazia com o estagiário, fica a dica aí, hashtag fica a dica, para você quiser sacanear algum estagiário mais novo. A gente costumava fazer isso com o estagiário, você lê toda a parte legal do instrumento e tal, e fica preparado, vê as hipóteses, tudo que cabe, dava a aula toda para jogar o instrumento, e depois, para ver se ele estava atento, a gente dizia, vai ter um julgamento nosso do grau do instrumento, você vai lá antes e pede que a gente quer sustentar. Né? Isso tem a inscrição para sustentação no tribunal, você pode fazer online, mas pode ir lá no dia, pouco antes de começar a sessão. E a gente mandava o estagiário, a gente via se ele estava atento ou não. Daí tinha situações, né, homéricas aí que o estagiário ligava para a gente, poxa, eles não estão deixando aqui, dizendo que não é caso de sustentação oral. Pô, mas não estudou? Né? Se eu pedir para fazer, faz. Tal. Os caras pegavam e depois ficavam... a gente costumava rir da cara, você tinha que ter visto que nesse caso ali não caberia, né, fazer. Né, que a gente sacaneava, dizendo, não, insiste um pouco, o cara não está querendo te dar bola porque tu é estagiário e tudo mais, insiste. Aí, obviamente, que era casos que depois até o cara explicava e a gente, na sequência, já explicava também, não, fica a lição. Somente no inciso 1 do 1015 que cabe sustentação oral, nas demais não. Tá? Então, só para vocês ficarem antenados nisso, que é assim que acontece. Tá? Último detalhe para a gente finalizar a aula, só se quiserem já tiver dúvidas, vão falando, tá? vão passando. Que a gente não comentou aqui. Vou até pegar aqui onde está. Aqui. A informação da agravo, está no 1018. Uma última coisa que acaba sendo processo físico, tem que prestar atenção. O 1018 diz que o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento. Né? Deixa eu só admitir aqui, a Luana. Acho que tinha caído. Está entrando. Esperar entrar para finalizar. Não sei se eu consigo. Então, aqui, no 1018, pode requerer a juntada nos autos, né, de cópia da petição da agravo de instrumento, do comprovante da interposição e relação dos documentos. O que é isso? Muita gente confunde. Outro dia o meu estagiário até confundiu. Tá dando um problema, a Luana não está conseguindo entrar. Não sei o que houve aqui, só para... Vamos ver se ela está conseguindo. Não. Algum problema. Então, só que ele foi lá e entendeu errado. Ele disse que agora está conectando.
Voltou. Tudo certo, Luana? Conseguiu acessar? Por exemplo, o Paulo, lá, meu estagiário, tinha entendido que, nesse caso, eu ia interpor o meu agravo e pedia para o tribunal remeter para o ACO, né, essa petição do agravo de instrumento, comprovando a interposição. Não. Na verdade, isso aqui é uma obrigação 1018, pode até anotar aí no teu CPC, no teu material, isso aqui é uma obrigação do advogado, se o processo é físico. Tá? Para que isso serve? Isso aqui serve justamente para que, se o processo você interpôs lá no tribunal, você protocolou lá, e o processo é físico, o ACO nem sabe o que está acontecendo. Então ele pede, você pede para, você vai lá e protocola em primeira instância, isso que o 1018 está dizendo. Junta a cópia do agravo, o comprovante do protocolo e os documentos que você juntou. Justamente para dizer para o ACO, olha, você pode se retratar e, pelo menos, na pior das hipóteses, você está sabendo que eu estou recorrendo da tua decisão. Isso é chamado de informação do agravo. Tá? E olha que estranho, ele fala poderá requerer a juntada, mas aí no parágrafo 3º ele diz: o descumprimento dessa exigência, desde que arguido e provado, importará inadmissibilidade do agravo. Eu vejo que isso eu vou provavelmente cobrar na prova de vocês, que, e aí você tem que ver, claro, se o processo é físico, né? Se você não cumprir isso que está no 1018, né? Então isso aqui está até errado, não devia ser poderá, pode riscar e dizer deverá juntar, porque se ele não juntar, não vai conhecer. Lembra, não vai admitir. Ele cria mais uma hipótese de admissibilidade. Ele diz que, se o processo é físico e você não comunicar ao juiz ACO, implode, né? Não conhece, não vai nem analisar o mérito do teu agravo. Eu vejo o perigo do 1018 e que você tem que estar atento a isso. O processo físico é obrigatório. Pode riscar no teu CPC, o poderá, e bota deverá requerer a juntada. Se não, caixão também. Você fez um grande agravo, já vi várias hipóteses no julgamento do tribunal. Eles falaram que estava excelente o agravo, mas infelizmente ele não comunicou ao juiz. E o juiz, em primeiro grau, vai rir muito, né? Porque vai dizer, poxa, o cara recorreu da minha decisão e esqueceu de me comunicar. Obviamente que a outra parte vai estar atento e vai juntar isso no agravo lá, dizendo, olha, em 3 dias, ele tem que fazer isso, está aqui, né? 3 dias do parágrafo 2º para a contada da interposição para juntar. Então, muito advogado perde esse prazo, né? Juntou no 4º dia, caixão. Então, lembre-se dessa hipótese, não esqueçam. Tá? É perigosíssimo você pegar e esquecer de juntar essas cópias quando o processo é físico. Só vou botar aqui no chat de vocês aqui o link daquilo ali, que eu depois vou botar também no Mediateca e no mural de vocês, para vocês darem uma lida e comentar depois ali no fórum, a gente fazer um fórum sobre isso, até para estabelecer a presença de vocês na aula de hoje, né, para resposta ou comentários do fórum sobre essas decisões do STJ. Senhores, alguma dúvida a mais? Como é que tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão para ser recolocada? Não entendi, quero que volte. Explique. Ou está tudo certo? Tudo certo, então? Então vamos encerrar a aula de hoje. Aí a gente volta a falar e tudo certo depois dessa aula. Tudo certo? Então tá. Obrigado, Júlia, Tanael, André, se quiser entrar em contato, né? Vocês têm aí isso, tá ok, muita coisa, muitas dúvidas. Se quiser mandar no WhatsApp, vocês têm, né? Posso mandar aqui, tá aqui, se quiser mandar por áudio, né? Ou no próprio fórum também, pode botar ali. Dá até medo, assim. Na verdade, assim, é um recurso que é bem complexo, ainda mais se a gente, em processo civil, tudo é prática, né? Se a gente não tem contato direto, é um recurso que é bem difícil de se ter, né, de se manejar, de fazer o recurso. Mas eu vou passar para vocês ali no mural, a gente debater no fórum,
exemplos, tá? Vou dar exemplos de decisões e aí vocês vão colocar para mim se é caso de agravo, instrumento, né? E até para praticar. Isso a gente vai ter que praticar e só praticando, tá? Isso, André, é normal. Muito advogado até hoje, tenho alunos de formados 5 anos, às vezes me ligam e dizem para mim, não sei, isso aqui é, não é, ainda mais agora que o STJ está se metendo em relação à possibilidade do agravo, tem que ficar atento a isso, tá? Mas fica tranquilo que eu vou solucionar as dúvidas sempre, né, que possível, vamos fazer de tudo para fazer isso, tá? Tem que praticar mesmo até conseguir. Tá certo, senhores e senhoras? Um abração, obrigado pela participação, tá? A gente vai se falando aí, vai tirando dúvida. Até mais. Um abraço.